Caríssimos irmãos e irmãs, a igreja hoje tem a alegria de celebrar Santa Clara de Assis, um exemplo para nós de como rezamos na antífona de entrada da missa, de uma virgem sábia, de uma mulher sábia, isto é, de uma mulher rica daquela sabedoria a respeito da qual nós falamos já na quinta-feira, na sexta-feira, a sabedoria da cruz, a sabedoria do Evangelho, a sabedoria que é dom do Espírito Santo, a sabedoria que nos faz escolher a melhor parte, sabedoria esta que precisamos suplicar a Deus todos os dias, que Ele nos conceda para que também nós, vivendo esta vida, escolhamos a melhor parte. Pois bem, quem foi Clara de Assis? Nós estamos aqui no início, ela nasceu no final do século XII e viveu até meados do século XIII. Nesse período, vocês sabem que contemporânea de São Francisco, né? Ela que se deixou atrair pelo exemplo de São Francisco. Santa Clara nasceu numa família rica, era nobre, para que vocês possam compreender de uma maneira bem simplificada, a sociedade então era dividida em três categorias. Existiam os simples, os trabalhadores, os pobres, existiam os nobres, isso é, os aristocratas, e existiam os burgueses, isto é, aqueles trabalhadores que enriqueceram, seriam mais ou menos os empresários. Existiam muitos nobres pobres, então tinha o título de nobreza, mas não tinha a riqueza. No caso de Santa Clara, a sua família era nobre e rica. Então vocês podem compreender que na mentalidade do mundo, ela era muito privilegiada, que fazia parte da nobreza e tinha riqueza. E era muito bonita. Todos os biógrafos, quando escrevem a respeito da sua vida, fazem questão de salientar que ela era muito bonita, com a sua cabeleira de ouro, né? Os cabelos dourados. E além disso, tinha um temperamento muito agradável. Era uma moça virtuosa. Então lembremos-nos aqui, ora, estamos num período em que esta característica era muito valorizada. Uma mulher virtuosa, uma mulher piedosa, uma mulher de um temperamento agradável. Não era uma mulher bonita, mas de um temperamento indomável, com quem ninguém iria querer casar, por mais bonita que ela fosse. Então ela tinha todos esses adjetivos, de modo que vocês podem aqui compreender que os pais tinham um grande partido em mãos. Uma moça nobre, rica, bonita e virtuosa. Então ela tinha tudo para se dar bem num bom casamento. Mas desde mocinha, desde pequena, aquela menina queria se consagrar totalmente a Cristo. E por volta dos seus 16 anos, ela começou a ouvir, é o período mais ou menos em que São Francisco se converte, ela tem mais ou menos um período de 2 a 3 anos de escuta das pregações de São Francisco, e ela começa a ouvir a pregação daquele mendigo de Deus, daquele homem que se devotou totalmente a Deus. E ela começa a se sentir atraída para aquela vida. Quando ela disse isso aos seus pais, perdido. Seus pais literalmente a trancafiaram em casa. Isto é, ela só saía de casa acompanhada, e muito bem acompanhada, porque eles tinham medo
de que ela fugisse para se entregar totalmente a Cristo. Vocês podem aqui imaginar, meus santos, a força de atração de Deus na alma dessa moça, de modo que os pais não estavam com medo que ela fugisse para ser livre, que ela fugisse por causa de um rapaz, mas que ela fugisse para se entregar a Cristo. Mais ou menos os pais ali em cima vigiando, mas durou em torno de 2 anos. Ela conseguiu um dia uma brecha e fugiu. E foi para o bispo, o seu bispo, Dom Guido, e pediu para que ele a aceitasse como uma consagrada, que ela iria morar na igreja ao lado, num mosteiro, ao lado da Porciúncula, aquela igrejinha que São Francisco a reconstruiu. Foi lá que São Francisco ouviu a voz de Deus dizendo: Francisco, reconstrói a minha igreja. Pois bem, era um mosteiro ao lado ali daquela igreja da Porciúncula, e ela viveu ali 41 anos. Ela morreu com 60 anos. Durante 41 anos ela viveu ali, naquele mosteiro, entregue a Deus. Diz então que quando seu pai soube que ela fez os seus votos diante da imagem de Maria dos Anjos, Nossa Senhora dos Anjos, né? Então, quem um dia tiver a oportunidade de ir a Assis, tem a Basílica de Nossa Senhora dos Anjos. Em Assis, lá embaixo, tem a parte antiga, em cima tem a Basílica de Santa Clara, e tem a Basílica de Nossa Senhora dos Anjos, lá embaixo. Pois bem, ela fez os seus votos, os seus pais souberam e foram à sua procura, para literalmente arrastá-la de volta a casa. Mas ela já tinha feito os seus votos, vestido saco, raspado a cabeça, colocado o seu véu negro, e quando o seu pai, juntamente com alguns familiares, chegaram para levá-la de volta, ela disse que não voltaria. Tem aqui, ela não estava desobedecendo aos pais, deixando de honrar os pais, mas ela estava obedecendo a Deus, primeiramente. Deus pedia isso dela, e ela estava disposta a desagradar os pais, se este fosse o preço de agradar a Deus. E quando o pai tentou arrastá-la contra a vontade, ela se colocou do lado do altar, que era um sinal de consagração, e retirou o véu, mostrando a sua cabeça raspada. Isto é, ela tinha se consagrado totalmente a Deus. E aquela moça tão bonita, com aquela cabeleira de ouro, causou um espanto para o pai. E o pai voltou para casa, mas voltou para casa revoltado. Como é que ela fez isso conosco? Como é que Deus fez isso comigo? Isto é, como é que Deus levou a minha filha, tão bonita, que tinha um futuro tão promissor, Deus pede a minha filha para ele. Estava ali, Clara, vivendo naquele mosteiro, quase que por ela fundado. Só que, meus santos, a santidade atrai. E outras moças queriam também se entregar à vida de Deus à maneira de Clara. E uma das primeiras foi a sua irmã Inês. Vocês podem imaginar aqui, o pai que já estava por aqui com Deus e com a filha, agora vai mais uma para quem ele iria deixar os seus bens, pelos quais ele tanto lutou e trabalhou. Para quem ele iria deixar a sua riqueza? E o seu nome, como é que de alguma maneira continuaria, se as suas filhas estavam abandonando a família para se consagrar a Deus? E Inês então foge também e entra lá no mosteiro das Clarissas, né, de Santa Clara. E dessa vez o pai disse não.
agora eu arrasto até pelos cabelos que ela não tem. Mas ela vai voltar para casa. E mandou 12 homens, dessa vez ele não foi, mandou 12 homens, 12 capatazes seus, e disse, traga nem que seja violentamente, mas ela voltará para casa, Inês. E quando os 12 homens chegaram, armados, para quebrar tudo e trazer Inês de volta, Clara pediu que ela fosse. E Inês gritava, e gritava, sendo arrastada, porque ela não queria, e foi literalmente, ela não tinha ainda raspado a cabeça, foi literalmente, os biógrafos dizem, que ela foi literalmente arrastada pelos cabelos, de modo que ela ficou, rasgou parte da sua roupa e da sua pele, e ela gritava por Clara, Clara me ajude, Clara me ajude. E Clara começou a rezar por ela, e dizem que Inês se tornou tão rígida e pesada como um bloco de pedra, que nem aqueles 12 homens conseguiram levá-la. Ela que já tinha sido até, deram-lhe chutes, tentando arrancá-la do chão, mas ela pesada e imóvel, e eles não conseguiram levá-la, ela ali parada. E Clara sai do convento, do mosteiro, vai até ela, lhe dá a mão, e diante daqueles 12 homens, a levanta e leva de volta para o mosteiro. A partir daí, o pai resolve não mais brigar com a filha, porque depois a outra, Beatriz, entra também. E aí ele já não brigava mais, já tinha entregue os pontos, não adianta. É em vão, lutar contra Deus é em vão. Você querer derrotar Deus e a ação de Deus na alma de uma pessoa. Então Beatriz também entra, o pai morre, só também, depois da morte do pai, a mãe também entra, tá? A mãe também entra para se entregar totalmente. O pai morreu e uma grande soma, eu não estou falando aqui de uma boa herança, aqui eu estou falando de uma grandíssima soma de dinheiro foi dada, né? Clara deveria herdar, mas ela tinha o voto de pobreza, mas era muito dinheiro, de modo que, como vai desperdiçar tudo isso, ao ponto que o próprio Papa Gregório IX vai a ela e diz, filha, eu dispenso você do voto de pobreza, fique pelo menos com uma parte que vai servir para estruturar os mosteiros, que vai servir de alguma maneira, eu dispenso. E o Papa poderia. E ela disse ao Papa, Santo Padre, desligue-me dos meus pecados, não dos meus votos. Desligue-me daquilo que me afasta de nosso Senhor, não daquilo que a Ele, com amor, eu ofereci. Diante de uma resposta dessa, é claro que o Papa calou-se. E ela deu, não é que ela deu a uma ordem, não, ela deu tudo aos pobres, vendeu tudo que tinha e deu aos pobres. Aqui, meus irmãos, nós estamos vendo um exemplo assim, exagerado, quase que para chacoalhar as consciências entorpecidas, para acordar num período em que a igreja estava crescendo muito na riqueza e caindo muito na virtude. Então, estamos aqui num certo auge econômico na Idade Média. E ela faz aquilo que escandaliza a todos. E muitas mulheres, neste período, ricas, começam a abandonar suas casas. A um possível casamento, que iriam casar e teriam uma vida de riqueza, de conforto, e elas abandonam e começam a querer viver como Clara. E como é que Clara vivia, meus santos? Não é que ela vivia
numa vida de muita dedicação a Deus. Sim, ela vivia numa vida de muita dedicação a Deus. E eu também dizendo isso, não estou dizendo que devamos fazer exatamente aquilo que ela fazia, mas só para que vocês tenham ideia de como é que era a vida para a qual aquelas mulheres queriam se entregar. Numa vida de muita dedicação a Deus. Sim, ela vivia numa vida de muita dedicação a Deus. E eu também dizendo isso, não estou dizendo que devamos fazer exatamente aquilo que ela fazia, mas só para que vocês tenham ideia de como é que era a vida para a qual aquelas mulheres queriam se entregar. Era uma vida de muita oração, silêncio e penitência. Na quaresma, elas passavam a quaresma inteira a pão e água. No advento, que nesta época o advento começava, ele era composto não de 4 semanas como hoje em dia, mas de um pouco mais, 6 semanas. No advento, elas não comiam nada na segunda, quarta e sexta. Dormiam no chão, andavam descalças, vestidas de saco e com um cilício de crina, de pelo, de cabelo de cavalo e pelo de animal para fazer penitência, com a cabeça raspada, vivendo daquela maneira, mas totalmente consagradas a Cristo. Por que, meus santos? Porque elas se sentiam chamadas àquela vida para que a sua vida fosse um serviço para a igreja também. Isto é, para que as pessoas vissem aquelas moças, aquelas mulheres e se perguntassem: por que elas estão fazendo isso? O que é que as leva a uma vida de tanto desapego? E tivessem na sua consciência cristã, católica, já a resposta: estão fazendo isso, todo esse esforço para agradar a Deus, para fazer a sua vontade, para não perder o que é principal. Meus irmãos, vocês podem compreender o soco espiritual de uma atitude dessa para uma mentalidade que é totalmente voltada para os bens e para a riqueza, não muito diferente da mentalidade atual. No mundo atual, Deus, o dinheiro, é o Deus pelo qual todo mundo está disposto a sacrificar tudo. Pelo dinheiro as pessoas sacrificam as suas famílias, isto é, elas têm menos filhos para que tenham mais dinheiro e mais conforto. Tudo aquilo que Clara de Assis e as suas monjas não tinham e tinham renunciado, como que para mostrar: isso não vale nada. E se isso colocar em risco perder o céu, deve até mesmo ser renunciado plenamente. Então, por causa do dinheiro, as pessoas têm menos filhos. Por causa do dinheiro, as pessoas matam os seus filhos. Não é verdade? O aborto não é exatamente isso. A grandíssima parte, grandíssimo número de abortos são praticados, principalmente o grande número, não é justificável. Não é porque a criança está mal formada no ventre da mãe, ou porque é fruto de um estupro, e que isso já não seria motivo. Mas por quê? Porque eu não quero essa criança, porque ela vai complicar a minha vida, porque vai comprometer as minhas finanças. Então, por causa do dinheiro, as pessoas dividem as famílias, quando os filhos vão querer dividir os bens dos pais, e por um pouco de dinheiro se esquecem de que são irmãos, e eles se dividem entre si por causa do dinheiro. Por causa do dinheiro, as pessoas comprometem a sua família, porque tem tanto tempo para o trabalho, para ganhar dinheiro, que não tem tempo para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos. O dinheiro é o Deus para o qual se sacrifica tudo no mundo de hoje. Por causa do dinheiro, a gente nega os próprios princípios,
mata para possuir os bens de uma outra pessoa. E eu poderia aqui dar vários exemplos dos males que podem ser causados pelo amor ao dinheiro. A palavra de Deus diz, né? Está lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. O amor ao dinheiro levou muita gente a se desviar de Deus. O amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro, o interesse ao dinheiro. Meus irmãos, eu não estou dizendo aqui, não estou sendo idílico, que nós não precisemos trabalhar para que tenhamos o necessário para a nossa subsistência. O que eu estou dizendo é que muitas vezes, nós poderíamos ser mais pobres, mais desapegados e mais voltados para as realidades espirituais. O que eu estou dizendo é que nós poderíamos empregar muito mais de nós mesmos para fazer a vontade de Deus e não nos dedicarmos tanto para alcançar as coisas do mundo. E isto é sabedoria. Esta virgem sábia que nós estamos hoje recordando, ela quis não apenas dividir, que é lícito, isto é, você divide parte do seu tempo, primeiramente para as coisas de Deus, e parte do seu tempo que você precisa trabalhar e ter o necessário para manter a sua família. E que atraiu tantas outras mulheres, esta virgem sábia, ela quis se dedicar totalmente a Deus e renunciou tudo que ela poderia também dizer: não, eu vou viver a pobreza, isto é, usando o mínimo necessário daquilo que eu tenho. Seria lícito, mas ela quis tudo abandonar. Meus irmãos, tenho certeza que nós precisamos fazer um exame de consciência. Precisamos pedir a Deus que nos conceda a graça. Precisamos pedir a Deus todos os dias que nos conceda esta sabedoria que nos faz relativizar tanta coisa tida como importante. A realização pessoal, a realização dos próprios desejos, uma vida confortável, uma vida muito confortável, a beleza, tantas coisas que o mundo tem em primeiro lugar. E que algumas coisas não são más, mas que não devem ser buscadas, ou se buscadas, com muito cuidado. Com muito cuidado, porque não está naquelas realidades, não está a nossa felicidade e não está a nossa salvação. Um cristão, ele pode ser rico? Pode, mas seria uma realidade que ele acolheria com muito cuidado, porque com muita facilidade o seu coração se prenderá àqueles bens. Entende? É isso que nosso Senhor, que as Sagradas Escrituras apresentam. Nosso Senhor que diz, né, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Nosso Senhor que diz que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí você diz: padre, mas quer dizer então que o rico não pode ir para o céu? Meu santo, não coloque essas dificuldades. Você sabe que pode. Você sabe que a igreja nunca disse que o rico está no inferno. Pelo amor de Deus, não fique com essas justificativazinhas para você se esconder atrás delas. Está claro, o rico pode ir para o céu, mas está claro que é mais difícil, porque ele tem mais no que se apegar. Aí você diz: padre, mas pode ter um pobre apegado e um rico desapegado. Pode, meu santo. Pode ter um rico desapegado e um pobre apegado. Olha aqui, Santa Clara, uma rica desapegada. Pobre, pode. Mas estamos de acordo, né? Que o apego é mais fácil a quem tem. Vocês sabem. Nosso Senhor não estava dizendo isso, a Sagrada Escritura ensinando isso, e os santos repetindo isso à toa. Se você tem mais, com mais facilidade a sua alma pode se apegar. E é por isso que nós precisamos pedir: meu Deus, me dá a graça dessa sabedoria, para que eu veja o que é o principal,
o que é o mais importante. Nós podemos imaginar o alvoroço que Santa Clara criou nos primeiros anos, ou pelo menos nos anos da sua vida. Um monte de gente que podia ser rica, deixando a sua riqueza e vivendo como mendiga em um mosteiro. Vocês podem imaginar? O povo dizia: são as loucas, umas desequilibradas, umas exageradas, fundamentalistas. Não precisa de tudo isso. Precisa ser daquele jeito para seguir a Deus? É claro que não precisa. Mas vocês percebem que a motivação era o quê? Do escândalo. Como é que alguém vai renunciar à beleza? Porque para uma mulher, então, os cabelos eram sinal da sua beleza. Ela raspa a cabeça. Ela vai se vestir como uma mendiga. Ela vai deteriorar o seu corpo com tantos jejuns. E ela vai perder toda a sua fortuna com a pobreza. O que é isso? Meus irmãos, nós não dizemos, nós não nos escandalizamos, e vou terminar. Nós não nos escandalizamos quando vemos alguém trabalhando noite e dia para ter muito dinheiro. A gente diz: nossa, que homem empreendedor, que mulher empreendedora de visão. Você vê que ele construiu um império com muito sacrifício, entendeu? Que não tem família, entendeu? Mas olha, um grande empreendedor. Ninguém se escandaliza. Você vê um atleta que não tem vida social, que as meninas, por exemplo, as ginastas, que retardam a sua menstruação para que os seus corpos estejam adequados para o exercício daquele esporte. E nós dizemos: nossa, quanta disciplina ali, com aquelas dores se impondo, aquela disciplina para exercitar o seu corpo e alcançar uma medalha de ouro. E nós dizemos: nossa, nós vemos um jovem que estuda noite e dia, que fica com olheiras, que até mesmo adoece, que não vai para a festa, que não namora, não tem um tempo, porque eu quero passar na faculdade. E nós dizemos: nossa, que rapaz focado, bonito, não é? Não estou dizendo que não seja bonito, não. A disciplina é algo louvável, o foco é algo louvável. Só estou dizendo que quando a gente aplica isso para as coisas espirituais, é extremista. É radicalismo. Não precisa de tudo isso. É porque nós não cremos nas realidades espirituais. De modo que sacrificar a vida para ter dinheiro, para ter um bom emprego, para alcançar estudos elevados, nós compreendemos e até louvamos. Mas sacrificar a vida para alcançar o reino dos céus, não precisa de tudo isso. Peçamos, meus irmãos, perdão a Deus por sermos idólatras de tantas realidades temporais. E peçamos a Deus por intercessão hoje de Santa Clara, para que alcancemos a sabedoria que nos leva a renunciar tudo, para que alcancemos o tudo das nossas vidas, que é Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.